o livro As Bolhas da Vida. E este livro convida o leitor a refletir sobre inúmeras possibilidades de participação na sociedade. Ele vai falar mais sobre isso aqui. Aline, bom dia. Agradecer o padre que nos dê a bênção e seja bem-vindo aqui na Lance FM. Muito bom dia, Fábio JR, bom dia, doutor Fred Miqueleto, bom dia a toda a nossa equipe Nota 1000 e a você, querido ouvinte. Estamos aqui com o padre Joacir da Badia, ele que é filósofo, é padre, é escritor e tem dos seus livros aqui dezenas de livros escritos e todos eles de grande relevância. E como você muito bem citou, As Bolhas da Vida. Eu já estava comentando com ele aqui, eu achei a capa fenomenal, como se fosse bolhas de sabão. E dentro de cada bolha tem pessoas dentro dessas bolhas. Eu achei muito interessante. A gente está aqui com ele, então já vai conversar conosco, vai falar sobre as expectativas desse livro e também dos outros. Para aumentar o conhecimento dos ouvintes, uma pesquisa revelou que o brasileiro ele lê em média quase 2 livros por ano. É isso mesmo, ele consegue ler um livro e deixa o segundo pela metade, não consegue concluir. Então a gente está aqui para estimular o nosso querido ouvinte, estimular o formosense a praticar a boa leitura, deixar um pouco o celular de lado e nada melhor do que começar o ano lendo o livro do Padre Joacir. Padre, obrigado por falar conosco, a sua bênção. Queria que você já falasse com a nossa audiência então sobre este livro, sobre a sua história como escritor, como filósofo. É muito bom estar com o senhor aqui nessa manhã. Obrigado por nos receber. É sempre bom, Aline, estar acolhendo você. Deus abençoe também a bancada. Um abraço e aos ouvintes. E Deus continue abençoando. E como você mesmo já mencionou, a questão da leitura hoje é muito ínfima em relação àquilo que se paga e se gasta com a educação no nosso país. Mas a gente acredita que com pequenas gotinhas a gente consegue levar a cultura e informação para o nosso povo, principalmente quando a gente faz uma reflexão e propõe uma realidade como essa, as bolhas da vida para a nossa sociedade. Perfeito, padre. Fábio, você está conseguindo ouvir o padre direitinho aí? Tá tudo certo? Tá ótima aí a participação em áudio e vídeo. Pode continuar aí que daqui a pouco eu e o doutor Frederico vamos interagir também. Tranquilo, então. Padre, vamos falar quantos livros o senhor tem já escritos nessa história de vida como escritor? Cada livro mais interessante que o outro, o Humano do Padre e agora esse As Bolhas da Vida. Quantos livros o senhor já escreveu? Graças a Deus, sim, já com o incentivo, então, alguns incentivos culturais e com meus próprios recursos, já consegui lançar 21 livros durante toda a minha trajetória. Mas, assim, a forma de escrever, eu comecei a escrever com 8 anos de idade, quando fiz minhas primeiras poesias e apresentava para minha professora. Até eu me recordo da poesia que eu escrevi, que era assim: é triste o amor ter fim, é triste o amor terminar, é triste não ter alguém para amar. Aí eu entreguei isso para minha professora, ela falou assim: você escreveu de onde? Você pegou de onde? Copiou de onde? Eu falei: não, isso aqui foi eu que inventei. Aí ela falou assim: mas você inventou isso? Eu falei: é. Aí ela falou assim: ah, então você é um poeta. Eu falei assim: mas o que é isso? Aí eu, 8 anos, sabia muito bem o que era ser poeta. Aí ele falou: não, é aquele que escreve, que tira de dentro de si. Acredito que desde aquele momento eu tenho tentado tirar algo de dentro de mim e colocá-lo em benefício da sociedade. Então são 21 livros. Desse aí tem vários temas, cada um com uma temática diferente, como você mesmo citou. Eu lancei um livro que foi uma repercussão nacional, que se chama O Humano do Padre, que foi um livro que bastante repercutiu, uma vez que nós sabemos que existe o sagrado, mas existe o humano que está envolvido no sagrado. O ser humano é um padre que está aqui, tem família, tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem uma história, tem um endereço, ou seja, é um ser humano. Então, quando eu propus essa realidade de falar que o padre ele é um padre humano, até causa um impacto, quer dizer, o homem é o homem. É como falar, o padre é humano, então, nesse sentido, né? Por isso que agora, quando eu me proponho fazer as bolhas da vida, como você mencionou na capa, é que eu comecei a perceber que as pessoas estão vivendo muito nas suas bolhas. E para que a gente possa adentrar aquela história, aquela vida da pessoa, você precisa conquistar a bolha. Hoje, se a gente for imaginar, as pessoas estão nessas pequenas bolhas, a gente pode entender. Existe a bolha da academia, aquele horário que a pessoa faz naquele horário. Se você vai em outro horário, você não vai encontrar aquela pessoa. Por quê? Ela faz em determinado horário. Pode ser que na mesma academia pessoas nunca vão encontrar. Por quê? Porque faz em horários diferentes. Então você precisa, vamos dizer, que sair daquele seu horário para entrar em outro horário para encontrar outras pessoas. E assim, também a gente pode falar no mercado, falar no cafezinho.
onde nós participamos, onde nós estamos frequentando. Vamos dizer que alguma pessoa frequenta um determinado restaurante, não frequenta outro. Você vai encontrar aquelas pessoas que participam naquele determinado restaurante. Como é que ele vai fazer para estourar a bolha? É começar a circular em todos esses meios sem preconceito, sem nenhum receio, dizer onde eu posso comer um marmitex, onde eu posso comer num restaurante mais simples, onde eu posso procurar um restaurante mais requintado, de forma que isso que é o significado de estourar a bolha, você conseguir circular em todos os grupos em diferentes momentos. É uma capa muito interessante, As Bolhas da Vida. Esse título ele remete justamente à época que a gente está vivendo, né, padre? Cada um ali com o seu mundinho. Essa é uma expressão nova, né? Uma expressão da modernidade. Você vive dentro de uma bolha, mas antigamente a gente dizia as pessoas vivem dentro do seu próprio mundo. Então esse livro ele vem trazer as claras que é necessário explorar as bolhas da vida para que as pessoas possam se socializar, ambientar, né, com outras pessoas, com outros ambientes. E eu queria que o senhor dissesse para a gente também, para a nossa audiência, quais são os critérios que o senhor utiliza para escrever um livro. Por exemplo, na pandemia, todo mundo ficou em casa isolado, e isso já remete para escrever um livro, já dá para ter um conteúdo de livro. Agora a gente está vivendo um tempo de pós-modernidade, está todo mundo conectado o tempo inteiro, expondo a vida em tempo real nas redes sociais, também já é uma oportunidade para escrever um livro. Quais são os atributos, os critérios que o senhor utiliza para escrever os seus livros? O gatilho que eu utilizo é de diversos modos. Uma coisa, esse dia mesmo, o Dom Adair, ele fez até a divulgação desse livro, falando, não, o Padre Joaci escreve esses livros fininhos, é bom, interessante para a pessoa ler. Isso já é uma forma, o meu gatilho de escrever. Por quê? Eu tenho pouco tempo para dedicar à escrita, para dedicar a essa cultura. Então, o que eu faço? Eu pego alguns momentos da minha vida, como férias. Eu tenho uma semana de férias, então eu vou escrever em uma semana. Eu tenho que dedicar uma semana a escrever de manhã, tarde e noite, naquele período eu tenho que terminá-lo. E quando você disse, no tempo da pandemia, como é que eu fiz? Eu comecei a escrever no tempo da pandemia, eu fazia isso aqui como a gente está fazendo, online. Eu ligava o computador, ficava escrevendo online e as pessoas iam interagindo comigo, que foi o livro que eu lancei no ano passado, chamado Alistiana, A Fúria Demoníaca da Democracia. E esse livro ele foi escrito de dois modos interessantes. A primeira, online, ao vivo, pelo stream do Facebook. E a segunda parte, eu fiz ele escrito em guardanapo. Eu estava na praia, a segunda parte foi feita na praia. Enquanto eu estava lá comendo alguma coisa, eu pegava um guardanapo e escrevia. Então, toda a primeira parte foi online, utilizando a coisa mais moderna que a gente tinha, que era escrever online. E a segunda foi voltar ao tempo da pedra, ou seja, voltar ao quadrado que nós todos aprendemos, que foi escrever, pegar um papel e escrever. Então, eu utilizo de diversos modos para escrever. Aquilo que me inspira, eu escrevo. Perfeito. Para quem está chegando agora, nossa audiência 98.1 ou pelo stream, estamos falando com o Padre Joaci nessa manhã, falando sobre o seu mais novo livro, As Bolhas da Vida. Fábio JR, Dr. Fred, estamos ouvindo vocês. Muito bem, 8h24, doutor Fred, a sua pergunta. Muito bom dia, padre. Parabéns aí pelo último lançamento, então, né, de livro, né? Já é um multi-escritor de livros, né? Já tem vários livros lançados com repercussão, inclusive, nacional. Estamos, então, agora na bolha do rádio e na bolha das mídias sociais, transmitindo, então, padre. Bom dia. Bom dia, é sempre uma alegria poder falar com vocês, e eu estava mais cedo ouvindo falar, né, que o rádio é aquele que traz essa perspectiva de crescimento e de mudança. O rádio continua fazendo esse sentido, né, de conseguir estourar a bolha, vai na internet, vai no rádio, vai em qualquer lugar. Então essa é a possibilidade também que a literatura ela nos permite. Perfeito, padre. Então quer dizer que o rádio seria mais um mecanismo de estourar algumas bolhas, né? Extrapolar a bolha aí para a gente poder realmente chegar ao nível de um convívio ao qual o escritor idealiza. É sempre oportuno que o rádio, as pessoas também interessam, porque a partir dali você pode direcionar a vários públicos, uma vez que o rádio mescla diferentes públicos, diferentes níveis de pessoas, então facilita muito com que as pessoas consigam realmente estourar a bolha. Por exemplo, imaginar, olha, nós estamos, a Aline mencionou um dado muito sério, porque assim, a quantidade de livros que se lê por ano, mas o que é a base da nossa sociedade? A base da nossa sociedade é fazer leitura e interpretação.
Eu vejo vocês aí fazendo, ler a sociedade, com o que está acontecendo na nossa cidade, e faz uma interpretação. Mas se eu não faço essa base pautada sobre informações, pautada sobre pesquisa, aí fica como fosse uma crítica apenas no eu acho que seja assim. E aí nós esquecemos de fundamentar a nossa base, esquecemos de fundamentar aquilo que a gente está dizendo, porque aí fica muito achismo e pouca ciência no próprio discurso. Aí por isso que eu sempre penso, por que a gente continua levando o livro para as pessoas? Para que tenha essa fundamentação, para que tenha essa alegria de estar levando o conhecimento para as pessoas. Um dia eu recebi um folderzinho e estava lá dizendo o seguinte: uma mulher estava com seu filho mexendo no celular e a frase, e do outro lado tinha uma mãe lendo o livro e a criancinha lendo o livro. Aquela que estava com o celular olhando para a outra e falou assim: eu não consigo fazer meu filho ler o livro. E a outra dizia, né? Eu consigo fazê-lo ler o livro, eu lendo o livro. Então, assim, a mãe como exemplo para o próprio filho. Eu acho que o que eu sempre imagino é que o pouco que eu posso fazer é tentar ser exemplo para a sociedade e permitir que, se a pessoa ler um livro e meio por ano, se ele conseguir ler 2 livros no ano, eu já vou ficar feliz por saber que, olha, teve a pessoa que teve a coragem de ler meio livro a mais pelo fato de ter ouvido na Rádio Lança, a entrevista com o padre aqui com vocês. Eu já ficaria feliz que eu penso que alguém conseguisse ler meio livro jamais aquilo que é o seu normal. 8h27, padre, as cartas de Paulo no Novo Testamento faz essa exortação que o senhor faz no seu livro sobre essas bolhas das convivências da igreja, da aceitação do próprio Jesus Cristo após a ascensão. E hoje nós vivemos, falamos isso constantemente aqui no rádio, dessas bolhas aqui que nós estamos numa sociedade muito intolerante, uma sociedade que não respeita mais o próximo, uma sociedade de um individualismo muito grande, justamente por esses pequenos grupos de bolhas que nos dão a certeza do que é certo ou errado, estarmos acima disso. Esse livro leva à reflexão disso também, do comportamento enquanto sociedade, para sair fora da bolha. E qual tem sido os resultados daqueles que têm lido o livro e que têm procurado o senhor para dizer: olha, eu melhorei nisso, eu melhorei naquilo, esse livro me serviu de reflexão, assim como as cartas de exortação do apóstolo Paulo serviam naquele contexto? Assim, o livro está sendo lançado agora, é recente, né? O primeiro lançamento que eu fiz foi em Alto Paraíso, eu consegui vender ali naquele dia 171 livros. Para mim, assim, eu fico feliz demais, porque fazer um lançamento, você conseguir vender 171 livros nesse público em que dificilmente está querendo ler, eu fiquei muito feliz. E a repercussão, acho que eu fiquei mais feliz, foi porque tem um senhorzinho que eu lancei um livro lá nesse dia agora, e ele participa lá da Comunidade Bandeira, lá em Alto Paraíso. O que ele fez? Ele mandou a foto para mim e a família pegou e colocou. Falou: padre, o senhor não sabe o que o senhor tem feito de bem na vida dele, porque todos os dias ele toma banho à tarde e vai e senta na cama dele, coloca a sua cobertinha e começa a ler. Ele falou assim: padre, nós nunca vimos ele leu nada que fosse. E agora ele já tem esse desejo de parar a sua vida, toma seu banho, vai para a sua cama, pega o seu livro e começa a ler. O dia que me mandou essa foto que eu tenho, eu fiquei totalmente feliz e animado em continuar escrevendo, porque é o significado próprio disso aí. Eu consegui, com a minha simplicidade, estourar a bolha. Primeiro, em ir lançar um livro numa comunidade rural. Lançar o livro em uma festa, onde estava acontecendo uma festa de aniversário. Eu, com os livros no carro, eu perguntei: gente, eu estou com os livros aqui no carro, eu poderia falar sobre ele para vocês aqui, nesse momento vocês estão confraternizando? E tudo bem, pode falar. Naquele dia eu vendi 14 livros. E foi justamente a bolha que eu estourei, já foi o próprio medo de chegar e propor alguma coisa de diferente. Já primeiro entendi isso. Era um evento que estava acontecendo, eu apenas fui chamado para estar ali, e eu consegui estourar a bolha em propor para eles uma reflexão. Uma vez que eles aderiram, tiveram essa transformação. E eu fico imaginando a quantidade de pessoas que, ao ler, também teve uma transformação, porém não teve o feedback, porque esse lá teve como dar o feedback, teve como dar o retorno. Eu fico imaginando o que cada um pode colocar na sua própria vida e que vai repercutir no próprio dia a dia da pessoa, né?
Muito obrigado aí, Aline, muito obrigado ao padre, que Deus abençoe o senhor, que o livro também possa servir de muita reflexão e transformação de vidas e cada um possa refletir a sua bolha. Muito obrigado, Fábio, doutor Fred, a toda a audiência. Padre, obrigada. E recomendando esse livro, o Dom Adair também fez um vídeo recomendando esse livro, e eu quero deixar então o senhor agora com as considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, a gente está falando aí, possibilidade de furar a bolha, estourar a bolha e permitir que também o seu ouvinte possa adentrar, que se tiver interesse pode procurar aqui a paróquia São José Operário, fica aqui no centro, na Praça São Vicente, e você pode adquirir seu livro e também permitir, a vez, quem sabe, desde presente, ler desde presente. Sempre eu imagino que o livro ele precisa ser lido, precisa andar, e nada melhor que a pessoa que está ouvindo e se interessar e nos procurar. Eu agradeço, Aline, pela oportunidade, também a bancada, que Deus continue abençoando vocês. Eu espero que, através do rádio, vocês consigam estourar várias bolhas, e também na minha simplicidade, no meu estilo de escrever, eu imagino também posso estar contribuindo para a sociedade e estourar várias bolhas. Tá certo, padre. Muito obrigada. Deus abençoe. Fábio, já volto com você, repórter Aline Tavares, das Luzes da Cidade, para o Café com Notícias na Lance FM. Quem tem lance tem tudo. Bom dia. Você está ouvindo Café com Notícia. Pois não.